Boa tarde, povo lindo de Deus. Eu sou o Renato Zanri e esse é o programa Sexta Mais, que é o programa dos jovens da Igreja Assembleia de Deus Missões aqui em Campo Grande. A gente vai se encontrar por aqui toda sexta-feira à tarde e aqui no programa Sexta Mais você vai ficar por dentro de tudo que acontece com a nossa juventude. Você também vai ser abençoado por palavras e devocionais. Você vai ouvir música boa e também nós vamos conversar aqui a respeito de temas do dia a dia da vida do jovem baseados na palavra de Deus. E para começar, no programa de hoje, o primeiro tema é redes sociais. E aí, você passa bastante tempo nas redes sociais? Você acha que isso de alguma forma atrapalha o seu relacionamento com Deus, no seu trabalho, nos seus estudos? Como você lida com as suas redes sociais? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E para começar, vamos ver o que a galera tem pensado a respeito desse assunto. É com você aí, Axa. Eu tô aqui com o Leandro para ele me responder se ele acha que as redes sociais influenciam na vida do jovem com Deus. Boa noite. Bom, eu acho que realmente influencia, mas o jovem cristão ele tem que ter um filtro, vamos dizer assim, né? Para que venha influenciar de maneira boa, porque as redes sociais também podem influenciar, eu acho que de uma maneira negativa também, se a pessoa não souber usá-las, se não souber divulgá-las também. Então, mas pode ser muito benéfico sim para o jovem cristão. Tudo em excesso faz mal. Então, se o jovem está demais assim, nas redes sociais, isso pode afastar ele de Deus. Mas eu também acredito que a rede social é um instrumento de Deus para alcançar pessoas. Através das mensagens que a gente publica nas redes sociais, isso pode alcançar os jovens também. Nós temos que ter uma vida em equilíbrio, né? As redes sociais elas podem nos ajudar tanto a promover a nossa fé quanto a nos distanciar por conta do tempo. Hoje as redes sociais elas têm o objetivo de nos manter cada vez mais conectados. Se a gente não entender isso, a gente acaba perdendo muito tempo nas redes sociais e muitas vezes deixa o nosso tempo de qualidade com Deus de lado. Eu acredito também que a rede social, e creio até que vindo da parte de Deus, ajudou demais muitos jovens a conhecerem Jesus, a conhecerem o Evangelho de uma forma diferente. Então, eu creio que, se usada com bom senso, ela também pode ser bênção para a nossa vida. É isso aí, pessoal. Você viu aí o que a galera pensa a respeito das redes sociais. E agora a gente vai conversar um pouco aqui no nosso estúdio a respeito do tema de hoje. E nós estamos muito felizes, estamos recebendo aqui hoje dois convidados muito especiais que eu quero apresentar para vocês. Primeiro é o Thiago. Thiago é advogado e líder da nossa juventude aqui. Thiago, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Temos aqui também a Michele. A Michele é estudante de Direito e também participa da nossa juventude. Michele, é uma alegria ter você com a gente aqui. Boa noite, obrigada. Legal. Gente, nós sabemos que as redes sociais elas são uma realidade hoje em dia, né? O mundo cibernético, smartphones, tablet, enfim, é uma realidade que não tem como a gente viver sem ela hoje. Mas eu queria perguntar primeiro para o Thiago. Thiago, você acha que a gente está sabendo lidar com essa tecnologia das redes sociais? Bom, Renato, na minha perspectiva, eu acredito que isso não está acontecendo. Nós não estamos sabendo lidar porque eu vejo que a tecnologia está exercendo um domínio sobre o homem e não o contrário. As pessoas elas estão sendo dominadas pelas redes e não tendo esse controle sobre. Então, eu acredito que isso é realmente essa falta de saber lidar com essa questão, né? Certo. E você, Michele? Você aí que está inserida no mundo acadêmico, né? Fazendo estágio, em contato direto aí com o mundo estudantil, como você tem visto a galera? Você acha que a galera tem sabido lidar de forma coerente com as redes sociais? Como você tem enxergado isso? Não, claramente direto não, assim, né? não. Não, ninguém sabe lidar totalmente com a internet, porque a internet é um poder na sua mão, né? Você tem que saber lidar, equilibrar aquilo com a sua vida. O que está acontecendo hoje é que muitos jovens deixam de ter relações interpessoais ou participar de uma aula, de um convívio com outras pessoas adquirindo conhecimento e preferem estar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e isso é ruim, né? De qualquer forma, o abuso do uso da internet, seja para o que for, tudo é ruim. Tudo que vai ao extremo é prejudicial, Isso, né? tudo que é ao extremo é prejudicial. Exatamente. Por exemplo, é comum até, tanto que isso que a gente não está sabendo lidar, que é comum você chegar em lugares públicos e você notar ali que, por exemplo, tem 20 pessoas naquele ambiente,
19h30. Elas estão fixadas no telefone, no smartphone, para a rede social. Você não vê as pessoas conversando, interagindo. Então, isso é uma clareza de que nós não estamos sabendo lidar. Nós estamos perdendo esse contato, como a Michelle estava falando, né, interpessoal, e supervalorizando o virtual. Legal. Thiago, então, aproveitando, diz pra gente aí, na sua visão, um benefício das redes sociais, e também a gente acabou já falando sobre um malefício, mas acho que vale a pena falar aí de novo. Cita pra gente aí um benefício sobre as redes sociais e também um outro malefício que você enxerga. O benefício da rede social é o alcance que ela tem. O alcance que nós temos usando as redes sociais é muito maior do que um tempo atrás. Você tinha outros meios, não tinha esse alcance. E fora a velocidade. Eu acho que isso é um benefício, eu estou pontuando, se isso for usado de maneira correta. Porque tanto estou apontando como benefício, como pode ser um malefício se usado isso incorretamente. O malefício é esse que eu acabei de falar, é a questão de que os relacionamentos eles estão ficando superficiais, porque as pessoas estão supervalorizando as redes, esse relacionamento virtual aparente que não é real. E em consequência, logicamente, que o relacionamento real ele vai perder, porque aí as pessoas estão colocando o tesouro delas nas redes, então isso vai ficando mais atraente do que eu ter uma conversa com alguém que é real, né? Então o malefício que eu vejo, o principal deles, a superficialidade. Interessante. E você, Michelle? O Thiago citou aqui pra gente um benefício, né, que as redes sociais têm esse poder, essa facilidade de conectar pessoas que estão distantes, né? E realmente isso é uma realidade. Mas a sua percepção, assim, cita pra gente aí, no seu modo de vista, um benefício que você enxerga no uso das redes sociais e também algum outro malefício. Bom, o benefício que eu enxergo é praticamente o mesmo, né? A interação das pessoas. Você hoje tem contato com alguém que mora lá em Xangai muito mais rápido do que tempos atrás, até uns 5 anos atrás. Hoje você já tem, né, um contato maior com as pessoas, você recebe notícias mais rápido. Aconteceu, digamos assim, um desastre, infelizmente, né? 2 minutos depois já tem alguém lá, né, fotografando. Isso por um fato, é a exposição, né, do ser humano em si, porque o ser humano, eu penso no meu pensamento que, no fundo, ele é um pouco egoísta. Então, esse negócio de egoísmo das redes sociais, do advento da internet, não é de hoje, né? A gente pode procurar aí na internet, né? Fonte de conhecimento. O Google, a famosa Googada, né? Você pode pesquisar fotos antigas de pessoas na linha de trem, esperando uma carruagem, e todas com um jornal na mão. Então, isso não é de agora. O ser humano já tem isso há muito tempo. Só que o que ocorre, as pessoas antigamente liam o seu jornal, fechavam o jornal e começavam um relacionamento com as pessoas normalmente, como normal. Só que o que acontece agora é a pessoa fica o tempo todo na internet, o tempo todo. Acabou, o Instagram não está interessante, vou pro Facebook. O Facebook não está interessante, vou pro WhatsApp. E assim vai. Ele vai indo migrando de programa em programa para ver o que tem de interessante e acaba perdendo o relacionamento pessoal com sua família, com seus amigos. E o ser humano acaba por ficar sozinho. E o que acontece hoje são casos de jovens cada vez mais suicidando, né? Porque antigamente você ficava sabendo que fulano tal, lá na China, morreu, não sei o quê, se matou. Mas hoje você sabe assim, rapidão. E isso acaba por incentivar outras pessoas. Tipo, ele teve coragem, então eu vou ter coragem. Porque esse ato do suicídio, muitas vezes, é encarado como um ato de coragem em vez de covardia. Num pensamento, assim. Então, acaba por incentivar isso, influenciar para o mal a nossa vida.
Por isso que a gente tem que ter um filtro toda vez que você vai acessar qualquer coisa na internet. Isso. Eu acho que esse é o ponto negativo. É instigar o mal do ser humano, entendeu? Aquele que está lá no âmago, assim, da pessoa, que está enterrado, aí vai lá e desenterra. E às vezes a pessoa está ali na rede social, aí ela vê no feed de notícias as pessoas na praia, viajando, se divertindo. Às vezes ela está em casa ali, começa a se deprimir a ver isso, ao ver essas coisas, né? Então é realmente o que você falou, tem muita verdade nisso, né? Mas é inegável que as redes sociais hoje elas fazem parte da nossa vida, né? O pessoal hoje, muitos acordam, a primeira coisa antes de escovar os dentes é dar uma olhada no celular, atualizar as mensagens e durante o dia todo, igual a Michelle comentou, tá ali, né? Não é igual o jornal que você fecha e acabou, tá no celular direto. Vai dormir, a última coisa é olhar o celular, então a gente vê que realmente faz parte do cotidiano do jovem isso, né? Do ser humano, na verdade. Mas vocês acham, em relação ao ponto específico do relacionamento do jovem com Deus, vocês acham que tem as redes sociais, Tiagão, começando por você, você acha que nesse ponto, o relacionamento com Deus, você acha que as redes sociais chegam a atrapalhar até esse ponto do relacionamento com Deus? Influencia muito, né? Nós temos um retrato hoje de uma juventude vazia, muitos lugares, não estou restringindo a Campo Grande, eu vejo uma juventude vazia. Por quê? Porque a rede social usada de forma desmedida, né? Ela influencia com certeza o relacionamento. Nós estamos falando aqui de algo, por exemplo, se o relacionamento com as pessoas torna-se superficial, então não tem como isso não afetar o meu relacionamento com Deus. Tem até aquele versículo, né? Se você diz que ama a Deus, não ama não seu vendo, próximo. imagina, então não há como verdade. você ter um relacionamento com Deus se você primeiro não se relaciona com as pessoas, que é o versículo, que você vê. Então não tem como. Então o uso desmedido, como está sendo, logicamente. E eu até quando você falou a respeito do assunto, eu li uma vez um livro sobre ansiedade do Augusto Cury, e uma das coisas que ele tratava era relacionada à higienização. A gente se preocupa com a higiene de muitas coisas, mas não da mente. E então, que nem você estava falando, a questão de você acordar e a primeira coisa que você vê já é a rede social, então você já está mandando uma informação para a sua mente. Então ela já começou a trabalhar. E aí quando nós passamos o dia inteiro nisso, quando chega a noite, é o que ele fala no livro, é esse o exemplo que ele usa, chega à noite, depois de um dia de trabalho, né, com tanta informação como tem hoje, ao invés de você parar para higienizar a sua mente, você liga uma televisão, você vai num sofá e fica redes e mais redes, e nunca que a sua mente e as pessoas daí ficam cada vez mais cansadas e não entendem por quê. Até hoje tem a síndrome do pensamento acelerado, né? A mente não desliga, não descansa. Inclusive é uma das coisas que ele defende, que é por conta disso. Né? Por causa dessa gama de informações que a gente recebe, é bombardeado e hora nenhuma a gente para descansar a mente que ela precisa. Como todo o nosso corpo, ela também precisa de que nós paremos um pouco, né? Porque senão você não desacelera hora nenhuma. Daí você vai dormir, demora a pegar no sono, por quê? Porque ela não está descansada. Né? Uma coisa tão básica, mas que quando eu li no livro me chamou muita atenção. Muito interessante, muito interessante. E você, Michelle, nesse ponto específico do relacionamento do jovem com Deus, você acha que as redes sociais também podem prejudicar a vida com Deus do jovem? Com certeza. Eu acho que, com certeza. O que eu penso é assim, que se eu não estou disposto a falar com o meu próximo, quem dirá que eu vou estar disposto a falar com Deus, que eu tenho que ter toda uma concentração assim. Se eu não tiver, claro, o hábito de falar com Deus, é um aprendizado, é uma caminhada. Você vai começando aos pouquinhos e tudo mais. Se você não tem nenhum hábito de falar com Deus, você não vai falar com Deus. É óbvio. Porque você não quer nem falar com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com sua tia, com sua avó. Quem dirá falar com Deus? Acaba virando um ídolo, né? Aquilo que ocupa primazia no seu coração acaba virando um ídolo. A idolatria não acaba virando uma religiosidade, exatamente, no geral. É o que eu penso, assim. Porque um pouco do versículo que vocês falaram, né?
como é que eu vou amar a Deus se eu não amo meu próximo? Porque a primeira coisa que você começa, quando começa a florescer no seu coração o amor por Deus, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Falar pro próximo o quanto esse seu amor é grande, quanto Deus é maravilhoso. Se você não tem um relacionamento com Deus, que se você não ama totalmente a Deus, você não vai ligar se o seu próximo está padecendo do seu lado. Legal, legal. Acho que a gente conseguiu dar um panorama legal assim, do que tem acontecido hoje em relação às redes sociais, né? Claro, a gente acabou enfatizando um pouco nos malefícios, né? Até porque fazia parte de a gente pontuar isso aí. Mas a gente sabe também que existem os benefícios, como a gente mesmo já comentou aqui. Até na questão espiritual, hoje a gente tem acesso a muitos conteúdos, livros para poder ler, pregações. Hoje a gente tem muito acesso a conteúdos que podem edificar a nossa fé também, né? Fora informações, enfim. Então, existe também o lado positivo. Então, assim, para a gente finalizar, eu queria que cada um de vocês deixasse a palavra, começando com o Thiago. Thiagão, deixa para a galera que está em casa assistindo a gente um conselho de como eles podem se relacionar com as redes sociais de uma forma benéfica, né, que não venha prejudicar eles, seja algo que acrescente e não que roube algo do jovem, né? Bom, eu quero me juntar, quem está em casa, na verdade, não dar um conselho, eu quero sentar junto com você e ouvir o que Paulo fala em 1 Coríntios 10:31, ele diz assim: quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu quero sentar junto com eles e nós pegarmos essa orientação de Paulo, que ela cabe perfeitamente no nosso contexto. A questão de que nós temos à disposição todas essas coisas, então se nós não formos equilibrados e moderados no uso, então isso não vai glorificar o nome de Deus. Então, é o que Paulo está falando aqui. Então, a gente vai fazer tudo, inclusive com as redes sociais. Então, tem que tomar um tempo das nossas vidas, mas desde que isso não comprometa a nossa vida com Deus, como tudo que a gente falou aqui. Então, esse é o conselho que eu também me junto para receber, né, nessa oportunidade. Legal. E você, Michele, deixa um recado para a galera que está em casa, um conselho de como a gente pode usar de forma bacana aí as redes sociais. Um conselho de como a gente pode usar use para o bem, né? Eu vou falar assim, tudo que é em excesso faz mal para si mesmo. E eu penso assim que cada pessoa sabe o seu limite. Porque você tá lá mexendo assim, às vezes, horas e horas na internet, ou tá lendo um livro até mesmo, você sabe o tanto que é necessário para aquele momento. Você sabe diferenciar, né? Já tô em excesso lendo esse livro, já tá me fazendo mal. Mas se você não tiver esse discernimento, se você não conseguir ser aquele viciado, ora a Deus pedindo ajuda, né? Que é aquele... Se você não tem... Entrega, sabe? Entrega para Deus. Deus deixou aqui na Terra o Espírito Santo, o Consolador, o que ajuda. Se você não está conseguindo se dedicar à obra de Deus, se você não está conseguindo dedicar um tempo saudável a Deus, peça a Deus sabedoria para lidar com o seu tempo. E, claro, né? Se você está lá no seu computador, você não sabe, não tem o que fazer... Procura um vídeo no YouTube mesmo, de alguma igreja, uma palavra edificante, que vai edificar a sua vida na semana inteira. Vem pra Sexta Mais. Vem pra Sexta Mais na sexta-feira. Ontem mesmo, vou dar um exemplo. Ontem eu fui muito edificada por uma palavra, um Hangouts que teve do Dunamis. Pode falar? Pode, né? Claro. Do Dunamis, teve um Hangouts ontem e eu fui muito edificada. Nesse momento, então eu acho assim que foi um tempo valioso ali, não foi um tempo perdido, né? A gente perde muito tempo com coisas que não acrescentam na nossa vida. A gente pode ganhar tempo acrescentando coisas na nossa vida através da internet, usando a internet para o bem, usando o Facebook, o Instagram como rede de conhecimento, como uma rede de conexão com pessoas que são boas, que estão no coração de Deus, sabe? Isso é uma coisa, o meu pensamento. Se você não consegue, vai aos poucos, é uma caminhada. Ninguém começa do nada correndo. Antes tem uma preparação. Então, vai se preparando, vai pedindo ajuda a Deus, que com certeza Deus quer se achegar a nós, né? Legal, legal. É isso aí, galera. Esse foi o nosso bate-papo de hoje.
falamos sobre redes sociais. Existe uma pesquisa que diz que o jovem brasileiro fica em média 7 horas por dia nas redes sociais, né? Nos Estados Unidos eu li uma reportagem que existe até clínica de recuperação para dependentes de redes sociais. Eu creio que nós, como cristãos, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e nós temos os frutos do Espírito e um deles é o domínio próprio. Então que você possa saber usar aí as redes sociais de forma a saber dominar isso dentro de você, usar para o bem, como o pessoal falou aqui, usar para te edificar e para você também abençoar outras vidas. Que as redes sociais possam te fazer bem e não possam te roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. E vamos ficar um pouco aí com o que aconteceu na nossa última Sexta Mais. Se liga aí. Abra sua Bíblia aí em Mateus 28. Mateus 28, verso 19. Mateus 28, verso 19. Obrigado, mano. Mateus 28, verso 19. Achou aí? Amém? Podemos ler? Diz assim, Mateus 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós já vamos falar a respeito desse texto. Antes eu queria fazer uma introdução com você. Gente, quando nós participamos de um grupo, de uma comunidade, quando nós participamos de uma turma, a gente tem um objetivo em participar desse grupo, não é verdade? E eu quero citar alguns exemplos para vocês, bem práticos, para vocês entenderem. Por exemplo, quando você vai para a academia, você tem um objetivo lá, não tem? Você tem o objetivo de malhar, né, dar uma emagrecida, não é verdade? Os meninos querem ficar um pouquinho mais fortinhos, né? Você tem um objetivo quando você participa de um grupo. Só que, para você alcançar esse objetivo, você precisa se envolver com esse grupo e com essa atividade. Quer ver só? Vamos supor que o exemplo da academia. Você quer ir na academia, você quer emagrecer, você quer ficar legal com o seu corpo, melhorar sua saúde, seu condicionamento físico. Se você foi lá e se matriculou na academia, você falou, agora eu estou na academia. Resolveu para você ou não? Não resolve. Primeiro, se você não vai na academia, não adianta nada. Não é verdade? Então o primeiro passo é ir. Se você não for lá, não adianta você estar matriculado com o seu nome lá. Pode até cobrar sua mensalidade todo mês. Mas se você não for até lá, não vai adiantar nada para você. Segunda coisa, se você for na academia e não se envolver com os processos que envolvem uma academia, também não vai adiantar. Adianta você chegar na academia e ficar parado lá? Não, o peso não vai pular em você, você não vai começar a malhar do nada. O supino não vai pular em você. Se você não for na academia e não se envolver com o que tem lá dentro, não vai adiantar. Se você for lá e não se relacionar com o seu instrutor, para ele te dar as instruções sobre o que você tem que fazer, se você for lá e não também mudar a sua alimentação, o resultado pode até vir, mas vai ser mais demorado. Via da regra não dá resultado. Então, se você tem um objetivo, se você não se envolve com aquilo, geralmente isso não vai trazer resultado para você. Quer ver um outro exemplo? Faculdade. Quem está fazendo faculdade aí? A galera. Adianta você falar assim, cara, eu fui lá na faculdade, me matriculei, agora está resolvido para mim. Você acha que o diploma vai cair na sua mão do nada? Hã? Seria bom, né? Se matricular e depois o diploma chegar na sua casa. Primeira coisa, se você não for na faculdade, não adianta, você vai tomar falta e vai reprovar por falta. Aí você pode ir na faculdade, mas se você for na faculdade e não se envolver com o que a faculdade te oferece, também não vai adiantar de nada, você não vai conseguir formar. Se você for na faculdade e você não estudar em casa, se você não se envolver com as matérias,
se você não estudar para as provas, não for bem nas provas, não fazer os trabalhos, se você não tiver um relacionamento com seus professores, né? Precisa do TCC, na verdade, tem que ter alguém te instruindo. Então, se você for na faculdade e você também não se envolver com o que acontece lá dentro, você não vai conseguir alcançar seu objetivo, que é se formar e ter um diploma na mão. Bom seria que fosse assim, né? Agora que você já entendeu isso, que para você entrar no ambiente você precisa se envolver com ele, eu quero trazer para a nossa realidade aqui. O seu desejo é se tornar um discípulo de Jesus Cristo, certo? Adianta, responde para mim, adianta você dizer assim, agora eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Cristo, está tudo resolvido. Adianta? Adianta você falar isso se você não se envolver com tudo aquilo que Deus preparou para que você se envolvesse? E aí? Todo mundo que se diz cristão, realmente é um cristão ou um discípulo de Jesus Cristo? A última pesquisa do IBGE foi em 2010. Ela diz que nós somos no Brasil hoje 86,8% de cristãos no Brasil. Desses, 22,2% são de evangélicos. Isso em 2010. Hoje nós estamos em 2018. Há quem diga que nós estamos chegando a 40% de evangélicos no Brasil. Você acha que todos os evangélicos que se dizem evangélicos, discípulos de Jesus, são realmente discípulos de Jesus? Vocês acham que todo mundo está envolvido com a causa de Jesus, com aquilo que Jesus deixou para nós? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. E eu quero ler um texto que eu vi, alguém postou no stories do Instagram, e eu achei muito legal. Diz assim, ó, presta atenção. Você pode ter sido batizado na igreja, ter sido criado na igreja, servido na igreja. Pode ser que você tenha se casado na igreja, morrido na igreja. Pode ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno. Caso esteja meramente só na igreja e não em Cristo. Essa é aquela frase, né, da série É Forte Brasil. Não é verdade? Gente, quantas pessoas, às vezes a pessoa se intitula cristão e não se envolve com tudo aquilo que Jesus quer que ela se envolva. Não permanece em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, esse verbo diz para nós de alguém que está em Cristo, de alguém que permanece em Cristo, de alguém que se envolve com aquilo que Cristo quer que ele se envolva. Texto de João 15,5 diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, como nós pegamos o exemplo aqui da academia, da faculdade e tal, não adianta só você dizer, eu estou agora na faculdade. Como também não adianta você dizer, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um cristão, se você não se envolver com tudo que Deus quer que você se envolva. E nós lemos um texto aqui em cima, Mateus 28, que fala sobre a grande comissão, Marcos 16 também fala, que ele fala sobre discipulado. Fala a respeito de nós fazermos discípulos. E como esse é o nosso tema do mês, eu quero falar nessa noite com vocês a respeito de discipulado. Diga comigo aí, discipulado. Gente, nós precisamos entender algumas coisas a respeito de discipulado. Primeira coisa, o discipulado, ele não é uma invenção humana. Não foi um pastor, não foi o seu líder, não foi alguém que acordou do nada um dia e falou, nós precisamos de discipulado. Não. O discipulado, ele é uma ordenança de Jesus Cristo. O que nós lemos o que o texto disse? Portanto, ide, fazei discípulos. Quem está dizendo isso? Jesus Cristo. Então, o discipulado não é uma invenção humana, não é uma estratégia humana, não saiu da cabeça de ninguém, saiu dos propósitos de Jesus Cristo para mim e para a sua vida. Ide, fazei discípulos. Jesus nos deixou a ordem de fazer discípulos porque ele praticou o discipulado. Jesus tinha uma multidão que o acompanhava, mas ele tinha 12 que o acompanhavam de perto e que ele discipulava bem pertinho dele. Dentre esses 12 tinha 3, dentro do 3 tinha 1.
Então Jesus nos deixou a ordenança do discipulado, por quê? Porque ele praticou isso com os discípulos dele. E aí, você pode estar se perguntando, mas o que é o discipulado? O que é esse discipulado? Discípulo, essa palavra que a gente leu, esse texto, no texto original, a palavra tem duas palavras que traduzem discípulo. Uma é talmide e outra é matetes. Que, simplificando, do original significa aprendiz. Diga comigo, aprendiz. Então, o que é um discípulo? É alguém que está aprendendo alguma coisa. Alguém que está aprendendo alguma coisa. No caso, você que está aqui nessa noite, sentado aqui, o que é esse algo que você quer aprender? Se tornar parecido com Jesus. Nós temos um objetivo de sermos discípulos, ou seja, de aprendermos a sermos parecidos com Jesus. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E um discípulo é um aprendiz, então nós estamos aprendendo, trocando a nossa velha natureza pela natureza de Cristo, deixando para trás o velho homem e absorvendo a natureza dos céus para nós. Todos nós estamos sendo discipulados a nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. E aí, quero deixar para vocês algumas características do discipulado. Primeira coisa, o discipulado, ele é opcional. Opcional. Mateus 16, 24 diz assim, presta atenção. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus está obrigando alguém? Está colocando a arma na cabeça de alguém falando, me segue, senão... Não. O discipulado, ele é opcional. Se, condicional, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, é uma opção. É uma opção. O que mais? O discipulado, ele é compartilhado. Porque Jesus poderia ter deixado essa função de discipulado apenas para ele, porque na verdade só ele mesmo tem condições de nos ensinar todas as coisas. Mas esse discipulado, ele é compartilhado. Jesus deixou essa ordenança para os discípulos dele. Ele disse, ide por todo mundo, fazei discípulos. Ou seja, Jesus compartilhou essa responsabilidade de fazermos discípulos comigo e com você. Ele compartilhou essa tarefa tão nobre, que é formar o caráter de Cristo na vida de outras pessoas, comigo e com você, pessoas humanas e falhas. Sabe por quê? Porque no final das contas, tudo que a gente faz para Deus, não tem a ver com nós sermos preparados, com nós sermos qualificados para isso. Tudo tem a ver com o que Ele pode fazer através de nós. Porque é o poder dEle que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe por quê? Para que a glória seja dEle e não nossa. Então, se Jesus chegou para você e deixou um encargo na sua mão, ide, fazei discípulos. Quem sabe ele está falando? Ei, Lucas, eu confio que você vá e faça um discípulo meu através da sua vida. Eu quero te dar essa responsabilidade. Aí você olha para dentro de você e fala, mas eu? É, você. Então nós entendemos que o discipulado, ele é opcional e também ele é compartilhado. E aí, quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos vários exemplos de discipulado. Quer ver um exemplo? Paulo e Timóteo. Quando Paulo escreve as cartas dele para Timóteo. Timóteo, meu filho. Paulo estava ensinando Timóteo a se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Paulo estava ensinando Timóteo a ter o caráter de Cristo na vida dele. Quer ver outro exemplo? Elias e Eliseu. Lembra daquele da porção dobrada? Que pediu porção dobrada? Elias foi um agente dos céus que ajudou Eliseu a se transformar, a ter mais do caráter dos céus na vida dele. E Eliseu foi o cara que substituiu o ministério profético de Elias, com porção dobrada, fez o dobro de milagres. Quer ver outro exemplo? Moisés e Josué. Moisés foi o homem que Deus usou para tirar o povo do Egito, para levar para a terra de Canaã, mas Moisés não entra. E quem sucedeu Moisés foi Josué. Por quê? Porque Josué passou por um
processo de discipulado com Moisés. Quando nós lemos ali o Êxodo, nós vamos perceber que Josué esteve com Moisés quase em todos os momentos. Para quê? Esteve com ele por quê? Para aprender a respeito das coisas dos céus. E aí, nós estamos entrando então, entendendo a importância do discipulado, estamos destrinchando o que é o discipulado. E aí, eu quero mostrar para vocês 3 características do discipulado, 3 áreas do discipulado, com base na vida de Moisés e Josué. E as 3 áreas são o discipulado educacional, o discipulado individual e o discipulado pessoal. Diga comigo, discipulado educacional, individual e pessoal. Nós vamos entender cada um desses e nós vamos orar. Amém? Então vamos lá. Gente, o que é o discipulado educacional? Vou ler para vocês um texto aqui de Êxodo 24, 12 ao 13. Diz assim, ó. Então, eu falei que nós vamos falar sobre a vida de Moisés e Josué, beleza? Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Gente, quero fazer uma pergunta para vocês. Tem como você se tornar parecido com algo que você não conhece a respeito desse algo? Tem como? Você se tornar parecido com algo que você não conhece a respeito desse algo? No nosso caso, tem como nós nos tornarmos parecidos com Cristo se nós não conhecemos a respeito de Cristo, quem Ele é? Tem como? Não tem como. Nesse caso aqui, nós estamos no episódio em que Moisés sobe ao monte para receber a lei do Senhor, os 10 mandamentos, toda a lei. E quando Moisés sobe ao monte para receber essas leis, a gente vê que quem estava lá com ele? Josué. No momento que Moisés subiu ao monte para receber a lei do Senhor, ele levou, o texto diz, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e levou junto. Então Moisés levou junto com ele o seu discípulo Josué para cima do monte para receberem a lei do Senhor. Gente, se nós queremos nos tornar parecido com Cristo, não tem como a gente desprezar o aspecto educacional, que é aprender a respeito da lei do Senhor, que é aprender a respeito da sua palavra, dos seus ensinamentos. Não tem como a gente querer ser parecido com Cristo, se a gente não sabe quem Ele é, ou apenas o conhece de ouvir falar por outras pessoas. A lei representava as instruções para Moisés e para Josué. E nós estamos falando aqui, trazendo para a nossa realidade hoje, sobre a palavra de Deus. Gente, nós vivemos hoje, sem medo de falar para vocês, nós vivemos hoje um analfabetismo bíblico. Foi feita a pesquisa, e eu já falei isso para a galera aqui, vou repetir hoje, menos de 20% dos cristãos leem a Bíblia todos os dias. Como a gente quer se tornar parecido com alguém que a gente não conhece a respeito dele? A gente só ouve falar dele a respeito dele nas canções, só ouve falar dele a respeito por outras pessoas e não por nós mesmos, de mergulharmos na sua palavra. Eu estou falando aqui de um aspecto do discipulado educacional. Se você quer se tornar parecido com Cristo, é responsabilidade tua correr atrás de instruções e de informações a respeito de quem Cristo é e da sua palavra. A responsabilidade é tua. E aí nós temos meios que nos ajudam. Por exemplo, você vem num culto igual hoje aqui. Nós estamos falando da palavra de Deus. Você está recebendo instruções a respeito da palavra de Deus. Você vem no domingo pela manhã na escola dominical. Você está aprendendo a respeito da palavra de Deus. Você está se discipulando educacionalmente. Quando você lê a Bíblia na sua casa, para quem lê, você está se discipulando educacionalmente. Você está absorvendo a Bíblia para dentro de você, a palavra de Deus para dentro de você. Quando você lê livros a respeito de quem Cristo é, da sua palavra, você está se discipulando educacionalmente. Eu quero que você saia daqui hoje com a consciência que a responsabilidade de você saber mais a respeito de Deus, a respeito mais de Jesus Cristo, do Espírito Santo, é somente sua. Nós temos aqui estruturas, cultos, escola dominical que nos ajudam, mas nós precisamos entender que essa responsabilidade é nossa, de mergulhar na palavra de Deus e também participar dessas atividades
que vão nos abençoar. O Salmo 119, verso 9, nós estamos no culto de jovem aqui, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Diz assim: observando conforme a palavra. Então, não tem conversa, jovem. Você tem que saber mais a respeito de Deus. Nós não estamos aqui para brincar, para passar tempo. Você precisa, sempre que eu falo da Bíblia eu fico assim, você precisa entender que você precisa ler a palavra de Deus, conhecer a respeito do seu Senhor, a respeito de quem você quer se tornar parecido. Se realmente você quer se tornar parecido com Ele. Salmo 119, 11 diz: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe, nós falamos tanto em avivamento, que vai vir um avivamento, que vai vir e tal, mas eu creio que o avivamento virá quando ele vier acompanhado da palavra de Deus, da profundidade das Escrituras. Não existe avivamento sem palavra de Deus, não existe. Sabe por quê? Senão a gente vai começar a fazer um monte de coisa sem entendimento. Filipenses 4:8, nós estamos falando de discipulado educacional, certo? Da gente absorver informações a respeito, conhecimento. Filipenses 4:8 diz: portanto, irmãos, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É legal assistir o tal do Netflix, é legal, é muito bom, ainda mais agora que saiu a segunda temporada do Casa de Papel, não é verdade? E saiu agora o filme aí como que é da Polícia Federal lá? Mecanismo. Tá todo mundo doido para ver. Assiste, cara. Mas não se esqueça da palavra de Deus. Não se esqueça de comer da palavra do Senhor. É legal você jogar o seu joguinho, você quer jogar? Joga. Mas Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai ser acrescentado Casa de Papel para você, fica tranquilo. Lê primeiro a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, nós falamos aqui sobre um nível de discipulado educacional. Isso é uma forma didática de explicar a respeito de... Não tem na Bíblia, discipulado educacional é isso. Não, é uma forma didática de te explicar. Que você precisa se educar conforme a palavra de Deus. Pô, se eu quero ser um discípulo de Jesus Cristo, então eu vou me educar conforme a palavra de Deus. Porque eu quero me tornar parecido com a história desse homem que está aqui nessa palavra. Amém? Segundo ponto, discipulado individual. Êxodo 33:11. Novamente falando de Moisés e Josué. Diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Discipulado individual. Fala a respeito de uma busca particular nossa pela presença de Deus. Eu quero ler uma frase para você aqui, ó. Se você quer viver o que poucos vivem, faça também o que poucos estão dispostos a fazer. Nós falamos aqui de ler Bíblia, de ler livros, de educação teológica, né? Nós temos aí também o Isercamp, né, da igreja. Tem a escola de nível superior, educacional. Mas estamos falando aqui agora do discipulado individual. Uma busca sua pela presença de Deus. O salmista diz: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Sede. Sede. Esse discipulado individual fala de uma busca sua pela presença de Deus, pelo um relacionamento íntimo seu com o Espírito Santo. Fala a respeito da sua vida de oração. Nós vamos falar aqui na Sexta Mais, esse ano ainda, não sei se esse mês, talvez mês que vem, sobre vida de oração. Uma pregação só sobre oração, para você se atentar sobre a importância do que é ter uma vida de oração. Nós precisamos orar, gente. É assim, ó, na verdade a gente não precisa inventar mais nada. A gente só precisa cumprir aquilo que a gente sabe que é a verdade, mas a gente não pratica. Que é ler a Bíblia, que é orar, que é jejuar. É só isso, não tem segredo. Uma vida de oração. Eu sei, o seu dia é corrido, eu sei, você tem muita coisa para fazer. Eu sei que às vezes você está até sem vontade de orar. Mas chega para Deus e fala: Deus, eu estou
com dificuldade de orar, eu quero me aproximar do Senhor. Não vou pregar sobre oração, vou deixar para outra sexta, para você vir. Vida de oração, jejum, nós vamos falar sobre jejum aqui também, quais são os tipos de jejum, como jejuar. Sabe, gente, nós não queremos brincar de ser crente, ficar vindo aqui para brincar e alisar. Não, melhor a gente ficar em casa. Vamos nos tornar crente de verdade. O nosso tema esse ano é resgatando a identidade cristã. Se não for para viver uma identidade cristã, para viver uma identidade cristã meia boca, não vale a pena. Sabe, o discipulado individual fala a respeito de você ter uma busca. Eu não vim aqui para colocar um peso sobre você. Eu vim aqui hoje para te falar que nós estamos querendo ir para um outro patamar, como juventude dessa igreja. Que nós estamos querendo viver algo novo em Deus. Nós já estamos vivendo algo novo, mas nós não estamos satisfeitos, nós queremos mais. Eu abro o meu, só igreja, para que entre, cante. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração para que entre o Rei, Jesus o Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. O Rei está voltando. Está voltando, a trombeta está, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem. Mais uma vez, igreja, levanta a sua voz e cante pra ele. O Rei está voltando, a trombeta está. Todo mundo sentiu a presença de Deus e ninguém ficou excluído disso. Teve um ensino bem bacana a respeito do discipulado, que com certeza vem para agregar muito na nossa vida. Foi um culto, assim como sempre tem sido, né? Um culto edificante, onde Deus se manifesta através dos louvores, da adoração. É impressionante a atmosfera de adoração, a atmosfera da presença de Deus que a gente sente em todas as sextas mais. Eu te convido, vem para cá também, vai ser uma benção. Oi, gente, boa tarde. A gente veio aqui para conversar um pouquinho, uns minutinhos de devocional. E eu queria convidar vocês a lerem comigo no Salmo 27, o versículo 4, para a gente aprender uma lição bastante preciosa com Davi. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Voltando aqui, no final do versículo e começando então de trás para frente, a gente percebe de cara que ele entende que havia beleza em Deus. Havia beleza em Deus, havia beleza na sua casa, e ele não quer ser só um espectador, nem de Deus, nem do sagrado. Não, ele quer aprender, ele quer buscar, ele quer andar, ele quer relacionamento com esse Deus que ele entende que é belo. E é por isso que ele fala: eu quero morar, passar todos os dias da minha vida na casa do Senhor para aprender com Ele. Uma outra coisa que ele faz, e a gente percebe a expressão de uma decisão firme, né? de um posicionamento da parte dele, porque ele sabia que precisaria disso para poder experimentar, para poder viver essa relação com Deus. Ele diz: eu buscarei. Eu buscarei. Algumas traduções falam, inclusive, eu sempre buscarei. E isso demonstra pra gente que
ele sabia que havia uma beleza em Deus na sua casa, ao redor de tudo que o cercava. Ele queria experimentar isso, não queria ficar só de espectador. E aí ele toma uma providência, ele decide, eu vou buscar esse Deus, eu sempre vou buscá-lo, vou tomar a medida que depende de mim. E ao mesmo tempo que ele toma essa medida, e aí eu acredito que é uma das coisas que faz com que ele seja de fato o homem segundo o coração de Deus, como a gente lê na Bíblia inclusive, é que ele pede ao Senhor. Olha só, o versículo começa assim, uma coisa pedi ao Senhor. Ele reconhece que ele é limitado, ele reconhece que pode ser que tenham dias em que ele não queira buscar, ou ele vai ter dificuldade com isso, ou ele não vai entender, ou ele vai estar angustiado ou aflito. Então ele entende que além da sua própria decisão, ele precisa contar com Deus. E é por isso que ele diz, Deus, eu vou te buscar, eu sempre vou buscar. Eu quero contato com esse sagrado, com essa vida do Senhor, mas eu preciso que o Senhor me ajude. E aí ele pede que a gente aprenda com ele a querer mais de Deus e a contar com ele para isso. Ok? Abraço! É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa Sexta Mais de hoje. A gente espera que você possa ter sido abençoado de alguma forma por tudo que aconteceu aqui. Você pode também nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, ADM Jovem Sede, nos siga lá. E o programa vai continuar hoje à noite no nosso culto Sexta Mais, que é o culto dos jovens da Assembleia de Deus Missões Sede. O culto acontece às 20h30 na Rua Brilhante, 1408, bairro Amambaí. Então a gente espera você hoje à noite para junto nós adorarmos o nosso Deus. É isso aí, galera. Um abraço, Deus abençoe e até semana que vem.